Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Nós vamos falar do auxílio acidente, né? Pode trabalhar e receber esse benefício ao mesmo tempo? Bom, existe esse benefício, né? Que o segurado ele pode voltar a trabalhar sim e continuar recebendo. Trata-se do auxílio acidente que pode ser acumulado com qualquer remuneração ou rendimento do segurado até a véspera do início da aposentadoria ou data do óbito, né? Então deu aí para entender, né? Ele acumula com outras remunerações, quer dizer, você pode trabalhar sim. Bom, o auxílio acidente, ele não tem por objetivo substituir o salário do segurado, tá? Nós vamos ver o porquê. Não é substituição do seu pagamento, ao contrário. Por isso ele é plenamente possível que a pessoa que ficou com alguma sequela possa receber o benefício pago do INSS, ainda assim trabalhar e receber a sua renda mensal do seu trabalho. Quer dizer, ele acumula, tá? Agora, será que ele acumula com outros benefícios? É interessante assistir esse vídeo para você saber, porque de repente você pode estar recebendo um outro benefício e ter direito ao auxílio acidente, ou então recebe o auxílio acidente e não sabe que tem direito a outro benefício, tá? Quando você perde o auxílio acidente? Bom, o auxílio acidente é um benefício que é praticamente vitalício. Até 2021, 2020, 2021, era assim, tá? Nós vamos falar isso mais pra frente. O segurado só deixava de recebê-lo em caso de morte ou de aposentadoria. No caso, por exemplo, da aposentadoria, né? O auxílio acidente, ele cessa, porque ele não pode acumular com a aposentadoria. Aí, nesse caso, pararia de receber o auxílio acidente e já começaria a receber a aposentadoria, com certeza seria um valor mais alto. E nós vamos falar também de valores com relação ao auxílio acidente, por isso que é importante, tá? O que faz você também perder, né, o direito ao auxílio acidente é se essa sequela que você ficou. Veja bem, o auxílio acidente ele é conhecido como indenizatório. E por que ele pode ser recebido e você voltar a trabalhar? Porque ele não deixou você totalmente incapacitado. Ele reduziu a sua capacidade profissional, mas você não ficou impossibilitado de continuar trabalhando, muitas vezes na mesma profissão ou numa outra função qualquer. Então é por isso que você recebe o auxílio acidente como uma indenização, mas ele só leva o nome, porque o INSS não paga indenização, tá, pessoal? Não paga. Agora, com relação a receber com outros benefícios, sim, você pode receber, por exemplo, com a pensão por morte, com o salário maternidade e com o auxílio reclusão. O valor mensal do auxílio acidente. Bom, a renda inicial corresponde a 50% do salário benefício. Vamos lá, vou dar um exemplo, né? A pessoa está recebendo 2.000 de auxílio doença. Aí o perito cessa, ele percebeu que ficou uma redução nesse segurado, mas ele já pode retornar ao trabalho. O que o perito, por exemplo, de INSS faz? Ele cessa o auxílio doença e passa a pagar o auxílio acidente. Qual vai ser o valor? Recebia 2.000 no auxílio doença, passa a receber 1.000 de auxílio acidente e pode retornar ao trabalho. Aí, no caso, vai receber os 1.000 do auxílio acidente mais a remuneração normal do trabalho, tá? Isso está no artigo 86 da Lei 8.213 de 1991, tá? E para o segurado especial, veja bem, aí já é 50% do valor do salário mínimo. Aí vai ter gente aqui, mas a pessoa pode ganhar menos de um salário mínimo. Pessoal, isso não é um salário, é um benefício indenizatório, que você pode, por exemplo, ganhar um salário mínimo trabalhando e receber metade do salário mínimo como indenização do INSS, tá? Tem gente aqui que você tem que desenhar para entender. Não é salário, é uma indenização que vai basear, no caso de casos especiais, a metade de um salário mínimo, tá? Quem recebe o auxílio acidente, outra dúvida grande, conta como tempo de contribuição? O auxílio acidente ele não se converte, né, em tempo para aposentadoria, nem em tempo de contribuição. Ele não conta, tá? O benefício será transformado em aposentadoria somente também se o segurado preencher os requisitos, né? Que hoje seria a idade mais o tempo de contribuição. Vai ter aumento, por exemplo, para quem recebe o auxílio acidente? Sim,
Vamos entrar na parte do salário mínimo. O salário mínimo não vai reajustar agora? De 1.320 para 2024 vai para 1.412, 1.420. Vai ter aumento. Passa a ser a metade desse valor, desse novo salário mínimo. Tá bom, pessoal? Então, acompanha o piso nacional. Mas não é salário, é um benefício indenizatório, tá? Quanto tempo demora para você receber depois da perícia? Bom, é o que eu falei, você pode estar de auxílio-doença, fazer uma perícia e o perito ver que você ficou com a sequela, mas você pode retornar à sua função, retornar ao seu trabalho. Ele cessa o auxílio-doença e passa a lhe pagar o auxílio-acidente. Tem muito mais coisas para você saber que nós vamos falar agora aqui nesse vídeo, por isso é muito importante você acompanhar. Nós vamos tirar todas as dúvidas com relação ao auxílio-acidente. Lembre-se, o maior interessado em resolver os seus problemas no INSS deve ser você. Então, você acompanhar o vídeo, você vai estar ganhando um conhecimento que vai ajudar você a resolver seus problemas dentro do INSS, tá? Preste bastante atenção, porque é um conhecimento muito valioso. Benefício de natureza indenizatória pago em decorrência de acidente, que reduza permanentemente a capacidade para o trabalho. Quer dizer, a pessoa sofreu um acidente e a sua capacidade para exercer a sua atividade, a sua função, ficou prejudicada. Mas será que todo tipo de acidente cabe o direito a receber esse benefício? O auxílio-acidente é um benefício de natureza indenizatória pago a segurados do INSS, que quando em decorrência de um acidente apresentar sequela permanente que reduza sua capacidade para o trabalho. Essa situação é avaliada pela perícia médica do INSS. Foi o que eu acabei de falar. Ficou uma sequela por um acidente que essa pessoa sofreu. Agora, até que ponto isto pode prejudicar a sua capacidade e o seu desempenho? Como se trata de uma indenização, não impede o cidadão de continuar trabalhando. Esse ponto ele é muito importante, porque diferente de outros benefícios, como a aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, o auxílio-acidente, a partir do momento que é constatado o direito e esse segurado começa a receber, ele pode voltar ao mercado de trabalho para desempenhar a sua função. Quer dizer, ele volta a trabalhar normalmente, recebendo o seu salário mais a indenização, que é o auxílio-acidente, como nós deixamos claro aqui. É um benefício indenizatório, tá? Que fique bem claro isso. Agora, o que é necessário para você requerer o auxílio-acidente? Os principais requisitos para receber o auxílio. O cidadão deve comprovar os seguintes requisitos: ter qualidade de segurado na época do acidente. Não há necessidade de cumprimento de período de carência, que é aquele período, por exemplo, a pessoa tem direito ao benefício se ela pagou 12 meses de contribuição. Para o auxílio acidente não é necessário. Se a pessoa tiver uma contribuição, ela já tem garantido esse direito, tá? A receber, no caso de qualquer acidente, de receber essa indenização, que é esse benefício indenizatório. É necessário que seja um empregado urbano ou rural, né? Que seja numa empresa. O empregado doméstico, né? Para acidentes ocorridos a partir de 1/6/2015, que foi quando houve uma mudança da lei. Então fica essa data, tá? Trabalhador avulso, tá? Nós vamos mais para frente explicar o que é isso. E o segurado especial, que seria o trabalhador rural. Agora nós vamos falar aqui quem não tem direito ao auxílio acidente. Prestar bastante atenção. O contribuinte individual e o contribuinte facultativo. Você pode estar perguntando, mas o que é isso? Então vamos ver agora o que é. O que é um contribuinte individual? O contribuinte individual é a pessoa que trabalha por conta própria, popularmente conhecido como trabalhador autônomo. Como exemplo dessa categoria, nós podemos citar taxistas, empresários, prestadores de serviços eventuais que não possuem vínculo empregatício. São aqueles que nós falamos, ele é autônomo. Então esses são os contribuintes individuais. O que é ser contribuinte facultativo do INSS? Olha, tem diferença. As pessoas confundem. Então vamos ver o que é o contribuinte facultativo. É o segurado facultativo, é aquele que está fora da roda da atividade econômica, mas deseja ter uma proteção previdenciária. É de sua livre escolha o ingresso no sistema, que se faz por inscrição. O enquadramento
como segurado facultativo só é possível a partir de 16 anos de idade e desde que não esteja exercendo atividade remunerada que o enquadre como segurado obrigatório do RGPS. O que é esse RGPS? É o regime próprio de previdência social. Então, é a partir de 16 anos e é aquela pessoa que não tem um vínculo empregatício, que não está contribuindo ali todo mês. Então, esse é o contribuinte facultativo. É o que muitas pessoas que não possuem renda própria e gostariam de possuir segurança e de estarem filiadas ao INSS fazem para poderem usufruir de benefícios da Previdência Social, como a aposentadoria e o auxílio-acidente. Veja bem, o contribuinte facultativo, neste caso aqui, ele garante alguns benefícios, mas não o auxílio-acidente. O auxílio-acidente não impede o segurado de retornar ao trabalho, uma vez que é uma indenização por limitação laborativa e não uma declaração de incapacidade, que é diferente da aposentadoria por invalidez, que é uma lesão definitiva. Esse auxílio-acidente corresponderá a 50% do salário-benefício, devido a partir da cessação. O auxílio-acidente corresponderá a 50% do salário-benefício. Não é obrigatório estar de auxílio-doença para receber o auxílio-acidente, até a véspera da aposentadoria também de qualquer espécie. Então, como nós já vimos, não existe carência. A pessoa pagou lá um mês de contribuição e houve um acidente com ela, de qualquer natureza, sendo do trabalho ou não, ela tem o direito, desde que ela esteja no regime de previdência, tá? Desde que ela esteja pagando, que ela esteja empregada. Agora, quem está de auxílio-doença, por exemplo, houve um acidente fora do trabalho, a pessoa está de auxílio, a partir do momento que o perito constatar que existe essa sequela, que não vai incapacitar permanentemente esse segurado para o trabalho, o perito ele pode transformar o auxílio-doença em auxílio-acidente. Ele daria alta no auxílio-doença, que passaria a ser uma indenização, que esse segurado começa a receber e já está possibilitado a retornar ao mercado de trabalho. Nesse caso de auxílio-doença, a partir do momento que é transformado em auxílio-acidente, a pessoa passa a receber 50% do valor que era do benefício. Se a pessoa recebe R$1.000, vamos colocar, em auxílio-doença, e passou a receber, e esse benefício passou a ser um auxílio-acidente, ela vai ter todo mês 50%, que caberia R$500 por mês, como indenização. A referida indenização do benefício de auxílio-acidente não poderá ser acumulada com aposentadorias por idade ou aposentadoria por tempo de contribuição, mas não impede, por exemplo, o recebimento de auxílio-doença decorrente de um outro problema. O que acontece? A pessoa recebeu a alta do auxílio-doença, passou a receber o auxílio-acidente. Ela retorna ao mercado de trabalho. Ela sofreu um novo acidente. Ela precisa se afastar novamente. Ela pode dar entrada num novo auxílio-doença e continuar recebendo o auxílio-acidente normalmente. Ele só não vai acumular quando chegar ao período de aposentadoria, ou por idade, ou tempo de contribuição, ou mesmo uma aposentadoria por invalidez, é cessado o auxílio-acidente, porque não pode acumular esses dois benefícios. Para requerer o benefício junto ao INSS, você deve fazê-lo através do portal meuinss.gov ou comparecer a uma agência mais próxima. Agora, nesse período de pandemia que as agências estão fechadas, você pode fazer diretamente pelo Meu INSS, na parte do ícone onde está agendamento de perícia. A incapacidade será avaliada através do perito do INSS, que irá determinar se a sequela é permanente ou não. Tá? É como se fosse qualquer outro benefício, ou de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez. É necessário uma avaliação do perito. O procedimento para requerer o auxílio-acidente é o mesmo de outros benefícios por incapacidade. Veja abaixo quais documentos são necessários. O comprovante de acidente, que é o CAT, é um boletim de ocorrência ou um prontuário médico. O CAT é o comprovante de acidente de trabalho, tá? No caso, a pessoa que sofreu dentro da empresa um acidente. Relatórios médicos e exames. O não comparecimento à perícia que será agendada acarretará o cancelamento do processo de concessão do benefício. Caso tenha agendado a perícia e não puder comparecer no dia marcado, ligue para o atendimento do INSS no 135 para fazer um novo agendamento. Isso é muito importante, pessoal. Não é automático.
você precisa comunicar, olha, eu não vou poder comparecer nessa data, gostaria de remarcar a minha perícia. E no caso de qualquer negativa administrativa, quer dizer, o perito negou, diz que você não tem direito e você se sentiu prejudicado, cabe você, segurado, entrar com processo judicial para garantir a efetivação do benefício. Lembrando que o benefício de auxílio-acidente é um benefício indenizatório para o caso em que haja acidente de trabalho ou não, que deixou sequelas, que reduziu a capacidade laborativa do segurado. Então fique claro, se você for jogar um futebolzinho no final de semana e se machucou e ficou uma sequela que vai te impedir de desempenhar a sua função de uma maneira total, você tem direito a esse auxílio-acidente. A indenização cabe a qualquer natureza de acidente, que fique bem claro isso, pessoal. Agora, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho de notificações para receber sempre novos conteúdos. Isso nos incentiva a cada vez mais trazer informações. Estamos aqui para trazer para você informações atualizadas sobre Previdência Social e como você garantir os seus direitos. Então eu deixo aqui meu forte abraço a todos, que Deus abençoe.